Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. A indicação de hoje é um publi editorial. Hoje então eu vou conversar com vocês sobre o e-book Sentimentalmente Burro, escrito pelo Alexandre de Jesus. Ele é um livro bem contemporâneo, se não me engano foi escrito em 2006, e ele vai abordar tema igual, o mesmo sentimento que é o amor, só que de perspectivas muito diferentes. Eu poderia dizer que a maior vantagem desse livro, de você ler esse livro, seria as narrativas, as vozes narrativas muito abrangentes. Então você tem desde um narrador de 9 anos falando sobre seu amor, né, desabafando ali para uma carta, até um senhor de 78 anos que está prestes a fazer bodas de ouro com a sua esposa, confessando que ele é sim um agressor, e enfim, falando que ele não é homem, essas coisas. Na maioria das vezes são relatos marcados por algo em especial, como quando tem um prisioneiro ou o adolescente que confessa o seu amor para a professora, o desabafo de uma religiosa, ou quando há um relacionamento abusivo ali por trás. Então são coisas bem marcadas por uma característica peculiar e diferente das outras crônicas. Então eu gostei bastante dessa abrangência, né, narrativa que o Alexandre colocou aqui no livro. Isso até me surpreendeu um pouco, porque eu não estava esperando isso. Inclusive a verossimilhança que tem aqui em cada crônica é muito bacana, você analisar, né, as marcações de um narrador ali, porque enquanto tem um senhor de 78 anos falando com a sua esposa, isso é diferente de uma criança de 9 anos falando sobre amor. E o que também é diferente é uma pessoa no nosso século XXI escrevendo uma carta, um e-mail, um recado pro seu amor, de uma pessoa do século XIX, de 1800 e bolinha, falando, né, enviando uma carta para a sua paixão aí, vamos dizer. Também nós temos, né, a abrangência temporal, como eu disse para vocês. Tem uma carta do século XIX, também tem relatos mais contemporâneos, que você tem registros coloquiais, e também você tem palavrões, poucos, mas tem uma carta também que tem um palavrão ali que é essencial pro momento, sabe? Então são coisas bem adequadas, eu gostei bastante disso. Um ponto negativo que eu achei aqui é que, por essa abrangência, eu esperava que ele, por exemplo, abordasse a relação homossexual. Em nenhum momento aqui isso foi abordado. Então eu esperava por uma crônica que tivesse isso, até porque é um tema muito importante para os dias atuais, mas eu não encontrei isso aqui. Uma outra coisinha também negativa que eu tenho que falar é que você tem alguns erros de digitação, não são erros gramaticais, porque uma coisa muito bacana é que eu vejo, desculpem gente, mas é verdade, vocês também veem isso, é que segue, por exemplo, as regras dos porquês. Então, assim, ele sabe escrever muito bem, mas teve alguns errinhos ali de digitação, que não foram muitos, e eu espero que isso daí, né, se resolva daqui pra frente. Mas, enfim, não me incomodaram, sabe? Eu sou uma pessoa que se incomoda bastante com erros, mas como são erros de digitação, e também não tem tantos assim, eu não me incomodei com isso. Eu acho que esse livro também, uma das coisas que ele pode transmitir pra gente é um certo incômodo com algumas relações sentimentais aqui, porque como vocês podem ver, né, o nome do livro é Sentimentalmente Burro, então geralmente são situações nada agradáveis, e inclusive uma das situações, se não me engano não uma só, tem umas 3, são situações de abuso, né? Então geralmente é a mulher que é colocada ali no plano da vítima, porque isso daí é o comum. Então ele vai abordar sim, né, relacionamentos comuns que você tem por aí. Também tem alguns incomuns que a gente não vê assim registrado, como um garotinho de 9 anos escrevendo sobre amor, ou uma garota de 11 anos também escrevendo. Eu fiquei até lembrando de quando eu tinha 12 anos, escrevia cartinhas de amor, sabe? E eram coisas ridículas, e a gente lê aqui e fica, nossa, que legal, é isso mesmo, sabe, que acontecia comigo. E, enfim, é sentimentalmente burro, então a gente se sente um pouquinho desconfortável em algumas situações. Isso é muito comum, e eu acho que essa é a intenção do livro. E também, se não fosse assim, não seria bem escrito, sabe? E além disso, eu acho que ele gera uma certa identidade do leitor pra com ele, assim, porque tem situações que você já passou, sabe? Situações que você fala, putz, eu já fui desse jeito, putz, eu já fiz isso, já falei isso, já mandei esse tipo de carta, sabe? Tem umas passagens muito legais que eu até quero ler pra vocês, que é assim, no capítulo, são 28 crônicas, tá? No capítulo 22, que é a crônica número 22, ele começa dizendo assim: de repente, de uma simples desatenção surge um pequeno desentendimento, e sem saber que o alimentamos com nossa impaciência e incompreensão, ele gera outros menores
que em pouco tempo tornam-se maiores. E então não sabemos mais qual é qual. Também tem na crônica número 24 escrito assim: a felicidade é uma espécie rara de morte. Sou muito capaz de sair de braços dados com ela sem me deixar envolver, simplesmente porque a amo. Não sou doente por ela, como muitos são. Eu achei isso bem forte, né? Assim, a felicidade é uma espécie rara de morte. Quando a gente para pra pensar isso, mas se você parar pra pensar, e a crônica vai levar a gente a essa reflexão, isso é muito, assim, em certos momentos da nossa vida a gente pode pensar desse jeito. Também na crônica número 23 diz: o amor não está no outro, não está em mim, não está em lugar algum, até porque o verbo estar não possui estrutura para sustentá-lo. Achei isso lindo. Mas ele sim, o amor nos suporta, e suporta para todo sempre o enigma e a magia do saber sem saber. Então, forte também, né? Mas eu gostei bastante dessa passagem e eu concordei, assim. O livro é bem cotável, assim. Eu marquei várias passagens e, assim, ele conversa com a gente realmente. Inclusive, não querendo dar spoilers, mas no final, na última crônica, que é quando você vai entender melhor o porquê do nome do livro, Sentimentalmente Burro, você tem, então, uma explicação sobre o nome, sobre o ser humano sentimentalmente burro, ou outras coisas, e você vai ser levado a pensar a respeito disso, concordar ou não com o que está escrito. E apesar de eu, no começo, não ter concordado, quando eu fui levada a pensar sobre aquilo, no final eu concordei. Então é muito engraçado isso, porque eu não estava esperando essa reflexão final que me obrigou a pensar sobre aquilo, entendeu? Então tá aqui um e-book que eu indico pra quem gosta de crônicas, de registros curtos, pra você ler no seu cotidiano. Então você tem esse tema central que é o amor, o sentimento amor, e ele sendo abordado de diversas formas. E é bacana então perceber os narradores que o Alexandre cria aqui. Se você já leu esse livro, não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre ele e também de curtir o vídeo se você gostou dele. Não se esquecendo também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!